Olá, hoje nós vamos conhecer mais uma história de superação, uma história de vitória, uma história de sucesso. Eu estou aqui com um dos técnicos mais vitoriosos do basquete brasileiro. Simplesmente 3 conquistas do Campeonato Paulista, uma do Carioca, ainda dirigindo um time pequeno, frente ao Flamengo, um Campeonato Brasileiro, uma Liga das Américas, uma Liga Sul-Americana e um vice-mundial, disputando o Mundial com o Real Madrid e perdendo somente no número de pontos, porque foi uma vitória para cada time. Obviamente que eu estou falando do Guerrinha, que também como jogador tem um currículo, uma trajetória fantástica, com 5 campeonatos paulistas, 5 brasileiros, 5 sul-americanos e aquela vitória inesquecível no Pan-Americano dentro da casa dos americanos, ou seja, jogando frente aos Estados Unidos, dentro da casa dos caras. Então, nós vamos conhecer essa história e entender como tudo isso aconteceu, quais foram os fatores que influenciaram nessa carreira de muito sucesso que serve de inspiração para todas as pessoas e principalmente para os profissionais e até mesmo para os empresários. Guerrinha, quais características comportamentais que você possui e julga ter sido determinante para todas essas conquistas que eu acabei de citar? Eu acho que é a parte de liderança, né? O armador é o menorzinho no time, como jogador, e ele tem que exercer uma função de liderança, mesmo taticamente, orientar os outros jogadores. Então, personalidade, com a função minha na equipe, dentro da quadra, com o meu perfil de pessoa, eu acho que uma coisa foi agregando, né? E lógico, tudo isso como jogador que eu consegui trazer para técnico. E mais o lado que eu acho que sem paixão, sem você gostar do que faz, você vivenciar aquilo de uma forma saudável, né? Não doentia, 24 horas, mas você saber lidar com o estresse da sua profissão, você saber fora dela fazer coisas que te agrega também, independente que às vezes não é dela, às vezes você faz uma atividade física, serve para te ajudar muito, né? Então são coisas, leitura. Então eu sou uma pessoa que gosto do que faço, sei dar a dosagem certa, o equilíbrio dentro e fora da quadra, né? Costumo falar que eu não levo para casa, às vezes, a vitória e nem a derrota, porque para mim vai ser muito importante no outro dia. Lógico que passa na tua cabeça, faz as avaliações e tal, tem hoje bastante ferramentas para você avaliar o seu trabalho, mas é importante você saber dosar toda essa energia aí, essa dedicação. Apesar do profissional ter que ter equilíbrio, né? Como você citou, a gente não pode levar os problemas para casa, a gente tem que viver cada momento, né? Até para que a gente possa se manter equilibrado, né? E se manter equilibrado em casa, se manter equilibrado no trabalho, na profissão. Mas quando a gente está no trabalho, para ter uma carreira de sucesso como essa, a dedicação é muito forte, né? O trabalho é muito pesado, ou seja, existe toda uma parte muito dolorosa do sucesso, né? Que é o sacrifício, o comprometimento. Como que você avalia tudo isso e quanto tudo isso pesou em todas essas conquistas que a gente citou? Olha, total, né? A gente não vê nenhuma biografia, nenhuma entrevista, depoimentos de pessoas vencedoras que não tenha tido sacrifício, dor, né? Então, assim, quem faz atividade física, o próprio Oscar, cansa de falar que a dor do jogador faz parte do uniforme e do técnico, né? Do líder que toma as decisões, é uma dor mais material ainda, eu acho que é mental. Né? Quando você está após uma derrota, uma situação de dificuldade, você tem que buscar força porque as pessoas estão esperando você aparecer com uma solução, com uma palavra, com uma estratégia, um plano de ação. Então é muito importante você ter esse grau de envolvimento, esse grau de comprometimento. Eu diria que a intensidade no trabalho, que é você, enquanto está ali, né, essa intensidade passa a ser a mesma coisa que focado,
a mesma coisa que vivenciando aquilo de corpo, alma, espírito e alguma coisa extra, as energias extra ainda, isso faz com que você tenha um rendimento a mais, né? Quando as pessoas se dividem, está aqui, mas está ali, que é um perfil muito atual do mundo individual, né? Que a gente está aqui vivenciando internet, conversando com outro, isso aí dificulta um pouco. Então, por isso que você tem que estar totalmente focado, totalmente vivenciando aquilo que você faz. Então, quando eu vou num treino ou num jogo, as pessoas até perguntam, quando me vê no dia a dia, né? Às vezes fazendo a pizza, às vezes conversando. Pô, mas isso é totalmente diferente. Fala, lógico, você acha que eu vou estar na quadra brincando? Ali eu estou numa mesa de cirurgia. O tempo todo, os mínimos detalhes, eu estou ali pensando na solução, buscando na minha caixa de ferramenta. Né? Assim como quando você está em casa fazendo uma pizza, você não precisa ter todo aquele foco, né? Toda aquela concentração que o teu trabalho como técnico exige. Né? Mas você traz um pouco para o seu perfil pessoal. Às vezes como eu fui jogador, um lance livre, você imagina um lance livre diante de 10, 15, até 20 mil pessoas já joguei em ginásio. Um lance livre que é solitário, você tem que estar ali focado em situações de... Hoje ainda não tem, mas eu já cheguei a jogar numa época que era 1 por 1. Se você errasse o lance livre, você não teria o segundo. Né? Então, você vê o tanto que é bater um pênalti na Copa do Mundo. Depende da situação, depende do jogo. Já deu vários títulos nessa situação, eu batendo no lance livre, né, como jogador. Então, você acaba desenvolvendo um foco de atirador, de elite. Você nem respira direito para estar concentrado. E você está dizendo que você acaba trazendo isso para a vida, ou seja, tudo que você vai fazer, você acaba tendo a mesma qualidade, a mesma concentração. Sem dúvida, porque a vida é feita de repetição, é um exercício. Quanto mais você repete, tem um hábito repetitivo, né, você vai adquirir essas ações. Então, por exemplo, se eu bato um lance livre diante de 20 mil pessoas, 15 mil, 10 mil pessoas decisivo, eu tenho que estar extremamente focado. E aí, quando eu vou assistir televisão, que eu estou fazendo a leitura, a pessoa conversa comigo, eu não estou percebendo que ela está conversando. Está focado na leitura. Estou focado. Aí fala assim, você não está escutando? Hã? O quê? Porque eu estou ali, né? Então, isso acontece muito no jogo. Após o jogo, alguém da família ou amigo pergunta, você viu o que aconteceu em determinado momento do jogo na torcida? Fala, não, como não? Todo mundo percebeu, não sei quem, aconteceu isso. Fala assim, mas eu estava tão focado ali no jogo que eu não percebi. Então você desenvolve para você ter um alto rendimento, você ter resultado positivo mesmo, se você não tiver focado, concentrado, extremamente direcionado ao que você quer, né? Mentalmente, fisicamente e diria até espiritualmente, tudo isso converge no resultado. Bom, então o Guerrinha está nos dizendo que a partir do momento que se desenvolve as características, a gente acaba trazendo isso para a vida em tudo que a gente for fazer. É por isso que a gente vê pessoas que tudo que ela se propõe a fazer, ela faz bem feito. Então isso sugere que a pizza feita por ele também é muito boa, né? E a gente precisa experimentar isso também. E dois pontos muito importantes aí que ele destacou, a questão do foco e a questão do treino, ou seja, resultado é fruto de treino, treino e treino. E voltando para a questão do foco, a gente percebe hoje, principalmente as gerações mais novas, né, uma grande dificuldade em se manter focado. Começa a fazer algo, não tem os resultados imediatamente e já muda de foco, já está em outro projeto. Que recado que você daria para essas pessoas, né? E como que a gente desenvolve essa característica de se manter focado num projeto, né, por vários, às vezes até mesmo por vários anos, até que comece a ver retorno? Bom, eu falo para diversos públicos e principalmente para muitos jovens, né, que eles perguntam, pedem, né, esse tipo de situação, e eu falo que é fácil. Você dividindo o dia em 3 partes, são 24 horas, tem 8 horas em cada parte. 8 horas para dormir, tá ótimo. 8 horas para você estudar, trabalhar conforme a idade, tá ótimo. Ainda sobra 8 horas para você se divertir, fazer esporte, namorar. Então, se você tiver a disciplina de saber dividir o seu dia e na cada tarefa que você tiver, você está focado, ou seja,
fazendo aquilo, vou dormir. Não posso estar com o celular, o computador, trocando mensagem durante o sono, né? Acordo, mexo, vai, olha, vem. Então já não estou dormindo. E mesma coisa, eu chegar na hora da aula, na hora da minha parte do meu trabalho, eu estar cochilando, dormindo, então a gente trocar. Então a geração hoje, a geração online, né? Ofereceu um modelo social muito individual. Só que esse modelo individual, a gente está aqui, mas a gente quer estar lá. A gente quer estar em todo lugar ao mesmo tempo. E esse é o grande prejuízo para tudo que você faz. Ou seja, o recado é fazer cada coisa no seu tempo. Exatamente. Você concentrar, fazer e ainda sobra tempo ainda aí para fazer outras coisas. Que não é nada fácil, né, hoje em dia. Disciplina. A gente tem muitas informações ao mesmo tempo. Então não é fácil se manter focado. Agora, um outro ponto importante, né, é a motivação. E a motivação, ela se starta a partir de um determinado momento, mas também é difícil para você se manter motivado, né? Você vê pessoas que são como corredores de 100 metros, né? Que tem uma largada muito forte, mas ele não teria fôlego para correr uma maratona de 10 quilômetros, né? Então, qual que é o segredo para startar uma verdadeira motivação e principalmente se manter motivado diante dos resultados que normalmente no início são negativos ou são desafiadores, né? Como que eu faço? Qual a receita? Acredito que o foco tem a ver com isso? Sem dúvida, mas eu diria assim, eu não uso muito a palavra motivadora, eu uso mais comprometimento. Eu acho que o comprometimento está acima de motivar. Motivar seria uma coisa, uma onda passageira, igual paixão e amor. O comprometimento não. Você faz aquilo, se dedica ao máximo, em todos os sentidos. Então eu acho muito importante essa situação de você estar concentrado no que faz, tirar o máximo proveito possível de cada situação para você ter o resultado que você quer. E para que isso aconteça, os objetivos têm que ser objetivos desafiadores, né? E tem que fazer um grande sentido para você, né? Aquele objetivo, né? Não pode ser um objetivo que eu esteja aí, que eu tenha traçado para satisfazer a esposa, o filho, né? O professor, ou seja, tem que ser um objetivo que faça um grande sentido para mim, né? Lógico, lógico. Também não pode ser uma coisa muito distante. Falar, você é jogador de NBA e às vezes você nunca tem condições. Ou você é um técnico no exterior e às vezes eu não tenho essas condições. Etapa a etapa. Etapa a etapa. Você tem que ter um macro objetivo, né? Aquele objetivo de carreira. E o que você pode fazer e sempre está correções de rota. Né? Então isso é muito importante para você não se perder, desmotivar, né? Você perder aquele pique. Você fala, então não está compensando. Eu acho que o que mais determina uma pessoa de alto rendimento é o perfil dela também. Você ser corajoso e enfrentar cada situação, né? Então é aquela situação da pedra no caminho. Ou você desvia dela, né? Ou passa por cima, ou você enfrenta. Ou remove. Ou tira do lugar. Então você tem que ter a sabedoria, o conhecimento para ver qual que é a melhor opção naquele momento. E você tirar proveito disso. Às vezes, até você não conseguir, né, num jogo, perder, ter uma derrota, ou você não conseguir aquele momento da sua vida profissional atingir o seu objetivo, aquilo vai te servir para te fortalecer. Então eu lembro no meu primeira dificuldade que eu tive, no meu primeiro ano primário, eu sou de junho e eu entrei 6 meses antes na escola. E naquela época a gente não fazia, né? O jardim da infância que a gente falava, estudava. Você fazia um pré e já entrava no primário, né? Eu entrei, tinha educação em casa, mas meus pais tinham que trabalhar. Meu pai tinha fábrica de calçada, minha mãe tinha as tarefas dela e tal. Então não tinha a atenção que hoje uma criança tem na sua formação educacional. E eu entrei na escola e não estava acompanhando direito. E aí eu cheguei para passar no final do ano, eu passei com 50 no primeiro ano, passava. Mas a professora falou assim, olha, como ele é mais novo, 6 meses, é melhor ele repetir esse ano e fortalecer, que ele vai ter uma base boa, que quer dizer que ele vai fazer 2 anos em 1. Só que isso aí vai levar muita vantagem para ele como base escolar. E aí eu repeti o primeiro ano, quer dizer, aparentemente você falar para os outros que bombou na época, né? Seria uma grande dificuldade, mas aquilo foi muito bom para mim,
para fortalecer, para me dar uma base maior. Então depende do seu espírito, como você enfrenta as dificuldades, né? Você tem que ser competitivo, mas mais do que isso, né? Sobrevive os inteligentes, não é os fortes. Ok, então também mais uma lição importante, né? Que é a resiliência, que é a capacidade que a gente tem, né, de reagir aos fatos, né? E nesse caso, a capacidade que a gente tem de aprender com os erros, com as derrotas, né? E transformar isso em fortalecimento e poder fazer melhor. Então, essa é uma das características que toda pessoa bem-sucedida possui. Napoleão Hill, que é um dos primeiros a falar sobre esse assunto, destaca, né, que é essa capacidade de aprender com os próprios erros. Então, o Guerrinha está confirmando aí algo na trajetória dele como um dos pontos importantes. E toda essa parte comportamental, Guerrinha, você que agora também, além de técnico, né, é palestrante e faz muitas palestras para o mundo corporativo, né, para as empresas, você percebe que essas características, elas também cabem no mundo corporativo, no mundo empresarial. As empresas que conseguem ter uma equipe com essa determinação, com foco, com disciplina, uma equipe que treina, uma equipe que se mantém determinada na busca dos objetivos, uma empresa que tem objetivos claros, tudo isso faz sentido para o mundo corporativo também? Você que agora está em contato com esse público? Muito, demais. A gente, quando começa a fazer as analogias de vestiário, pré-eleição, reuniões, preparação, pré-jogo, pós-jogo, planejamento. É lógico que o material e o conteúdo é diferente, mas se você for dentro da filosofia, dentro dos conceitos, são iguais. Impressionante como equipe, né? Eu mesmo, na minha palestra, eu falo, pode ser uma empresa, uma equipe, pode ser um time, né, de basquete, de futebol, e pode ser um namoro, um casamento, um relacionamento. Você sempre está numa equipe. Equipe é mais de um. Pode ser uma equipe de 3.000 funcionários, uma equipe de 5 funcionários da empresa. Você tem que ter regras. Regras para ver como que vocês vão conviver, qual é a estratégia, qual é o planejamento e saber, principalmente, a vitória é fácil lidar. Ela às vezes engana, mas a derrota sim você aprende. Muitas vezes ela mascara problemas, né? Exatamente. Então nós estamos num momento de dificuldades tão grande, a gente vê aí do país, e que se você tiver a criatividade, ser empreendedor, você tiver, por exemplo, o meu maior adversário hoje como técnico é o Lula, que é o meu melhor amigo. E ele fala que a maior capacidade que ele vê em mim, eu tenho uma capacidade... Lula do basquete, do basquete, né? O Lula, presidente. O Lula que é atualmente técnico de Ribeirão, foi técnico da seleção. E a gente conversa muito, a gente troca muitas informações. E ele fala que assim, o grande desafio dele jogar contra a minha equipe é a facilidade que eu tenho de adaptar às circunstâncias. Então, se o meu time tem problema de lesões, estourou por falta, não está dando certo alguma estratégia de jogo, não é improvisação, é você saber tirar proveito do momento e criar uma estratégia nova para você poder passar aquele momento. Então, essa improvisação, que não é aquela remendar, mas sim, através da sua capacidade, através da sua estratégia e inteligência, você se adaptar à situação e seguir adiante. Essa capacidade de se adaptar às circunstâncias é algo também que tem total aderência ao mundo dos negócios, ou seja, nesse ambiente altamente competitivo, dinâmico do mundo dos negócios, a empresa que vai ter condições de permanecer e dar uma resposta mais adequada a momentos de crise, a momentos de estabilidade, é justamente a empresa e a equipe que tiver essa capacidade que ele acabou de citar. Então, nós temos aí, nessa última fala do Guerrinha, mais um dos pontos que serve de total lição para o mundo dos negócios. Bom, teria mais algum comportamento que você acha interessante, que faz parte de todo esse conjunto comportamental do profissional bem-sucedido, que você queira destacar para a gente? Bom, eu acredito muito na pessoa colocar em prática a forma dela pensar. Então esse é o verdadeiro. É você fazer as mesmas coisas que você faz, que você pensa, que você pratica. Então tem que ser uma coisa associada. Porque não adianta você, principalmente como um líder, você falar as coisas e não cumprir. Então tem um líder, né, de atitude,
física, o líder intelectual, né? E aquele líder que faz tudo, né? Aquele, além de socialmente, intelectualmente, ele é o primeiro a dar o exemplo das situações. Então, para chegar mais 1 hora antes do treino, a hora que o pessoal chega, ele já está lá. Acaba o treino, ele fica 1 hora depois. Então, o pessoal começa a falar, pô, se ele faz isso, e ele é o principal jogador do time, por que que eu não posso, eu não tenho o que fazer? Então, tem essa, que eu falo que é uma atitude física, né? E, principalmente, você falar, pensar e ser e colocar em prática tudo isso, né? Porque não fica assim, bom, ele faz um discurso, na realidade ele é outra pessoa. Exato. Então esse contradiz e ele perde credibilidade. Sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar também o padre Fábio de Mello, né? E fiz a seguinte pergunta para ele, como que ele conquistou tanto sucesso, né, na missão dele, que é evangelizar as pessoas através da música. Ele colocou exatamente isso. Ele falou, olha, Adriano, a receita é ser verdadeiro. Senão as pessoas percebem. Eu não estou dizendo que eu consigo fazer exatamente tudo que eu prego, mas eu tento, eu pratico, eu estou no exercício para desenvolver tudo aquilo que eu prego. Então tem que ter muita coerência entre o que você fala e o que você faz. E as pessoas percebem, né? Lógico. O liderado percebe, o colega percebe, o mercado percebe, né? Os eleitores percebem quando há a coerência entre Contradiz, né? e a prática. Né? Isso é verdadeiro, é difícil. Para você é difícil e para as outras pessoas também ouvir algumas coisas é muito difícil. Porque a melhor forma de você conviver socialmente, no emprego ou mesmo na família, é você ser aquele que fala as coisas que o cara quer ouvir. É legal isso aí, só que às vezes isso aí não traz resultado. E a receita é falar a verdade, mas com carinho, com amor. Né? Saber isso aí, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade com a minha reação. Minha reação é muito forte. Eu tento segurar. Tento melhorar. Desenvolver. Porque o meu perfil, minha personalidade, né? Eu sou mistura de espanhol com italiano, então tenho um sangue mais quente. Então, às vezes, as coisas reagem na hora e às vezes não é bom, às vezes também não é, pode ser aquele passivo que aceita tudo e leva tudo amanhecido. Mas é muito importante você ter equilíbrio. Muito bom. Agora, toda essa parte comportamental que a gente destacou e que você destacou até agora, ela tem que resultar na competência técnica, né? Ou seja, tudo isso tem que ser transformado na competência técnica, que para o jogador de basquete ele conseguir executar tecnicamente tudo aquilo que a função dele propõe, para a empresa é ter um bom produto, um bom atendimento. Se eu estou oferecendo, se eu monto uma pastelaria, eu tenho que ter um pastel de primeira qualidade, um pastel que esteja pelo menos aí acima da média, porque a concorrência é grande, tem que ter um bom atendimento. Ou seja, toda essa parte comportamental, ela tem que resultar em condições técnicas, é isso? A transferência que a gente fala, né? A gente escuta muito no esporte, fala assim, pô, esse cara é bom de treino, mas é ruim de jogo. Ele consegue treinar bem, mas na hora do jogo não consegue jogar. Então tem que ter a transferência, né? Você desenvolve toda a parte de capacidade, de habilidade, mesmo os recursos que você tem na empresa, toda a parte de gerenciamento, produto, melhorias, só que aí você tem que chegar no produto final, você tem que chegar no público, você tem que chegar no resultado, né? Então é a transferência, você tem que não só ter essa parte, mas ter o caminho para chegar onde você quer, né? Que no nosso caso é ganhar o jogo, é bola ao cesto, né? Tradução de basquetebol, bola ao cesto, que é o jogo. E a empresa é você chegar o seu produto no consumidor e atender da melhor forma como você pensou no seu produto, atingir. Bom, então um dos pontos aí fundamentais, né, além do comportamento e da competência técnica, é a capacidade de gerenciar a carreira, né? De gerenciar a imagem, gerenciar toda a tua parte de descanso, todo o equilíbrio, gerenciar a tua capacidade produtiva através de treinamentos, de capacitações. E um dos pontos aí fundamentais é a inteligência financeira. A gente sabe que a partir do momento que o profissional perde o equilíbrio financeiro, isso interfere diretamente nos resultados profissionais. E falando desse mundo, né, de jogadores de futebol, jogadores de basquete,
a gente vê histórias lamentáveis, né, de profissionais que ganharam verdadeiras fortunas, como por exemplo até mesmo o Mike Tyson, né, um pugilista que ganhou muito dinheiro e atualmente tem a sua carreira, tem as suas finanças arruinadas. Isso no mundo esportivo, né, jogadores de futebol, jogadores de basquete, é muito comum. Então, essa inteligência financeira também é um dos pontos importantes, né? Então eu gostaria de ouvir de você aí que peso você dá para isso e como que o profissional faz para evitar, ou seja, conseguir encerrar a carreira e dar sequência dali para frente com uma vida financeira sólida e até mesmo possivelmente com uma liberdade financeira de poder viver de um rendimento que ele preparou para isso. Eu sempre oriento meus jogadores a estudar. Eu acho que você estudar e ter uma formatura administrativa, porque você fazer esporte 2 períodos consome muito tempo. Então, é muito importante para o seu nível intelectual de jogo e para você preparar pós-carreira, você ter uma formação. Professor de educação física, administração, não dá para você fazer medicina, não dá para você fazer fisioterapia, que é período integral, mas advocacia, administração, um outro tipo de curso que dá meio período à noite, você dá para fazer, principalmente educação física, que está dentro da nossa linha, né, já praticamente. Então isso é não só importante para o seu momento de jogo, que você vai estar convivendo com pessoas diferentes no dia a dia, na aula, situações diferentes, isso vai agregar para o seu jogo dentro da quadra, né, intelectualmente, o jogo de basquete exige demais tomadas de decisões, como também já te preparar para o futuro. E sempre você fazer aquela poupancinha da temporada. Você tem que ter sempre, no mínimo, no final da temporada, um salário, no mínimo, guardado. Aí depois de você, vários anos, você ir lá progressivamente, não abrindo mão dos seus anseios de ter um carro melhor, de você ter a sua casa própria, que a primeira coisa é a casa própria, na minha opinião, e não é o carro, né? E depois você vai agregando. Se você ganha mais, se você pode mais, compra um apartamentinho menor, um terreno, e você vai tendo um patrimônio que te dê uma segurança, mas sempre tendo um capital de giro, em dinheiro, em cash. Por quê? Você foi dispensado? Vamos ver o caso do técnico. O técnico foi dispensado, aí ele vai ficar pensando, nossa, se eu for dispensado, aí ele acaba aceitando situações do diretor, situação da equipe para poder forçar ele por o agente, né? No caso do basquete não tem tanto, mas no futebol a gente sabe que tem isso, e você ter essa independência financeira para você falar assim, ó, eu não vou me vender para nada, eu vou me vender o que eu penso que é importante para viabilizar o time. Então é muito importante você estar saudável financeiramente. Primeiro, não dever. Segundo, ter sua poupancinha de acordo com a sua realidade, né? Se você puder ter um patrimônio é bom, mas nunca deixar de ter um capital de giro para você não ter que ficar vendendo de emergência as coisas de última hora, igual no momento de crise como agora, e vender as coisas muito baratas. Então é importante você saber gerenciar essa parte financeira, até para te auxiliar nas tomadas de decisões. Então, tudo isso, né, a gente pode aí resumir, que ele destacou para a gente de muito importante a condição de não gastar tudo que ganha, né, conseguir fazer uma poupança. Obviamente que no mundo em que as tentações são muitas, em que nós somos muito mais vistos pelo que a gente possui do que pelo que a gente é, né, não é fácil isso. Aí entra uma outra característica já citada aqui, que foi a disciplina, né? Então, personalidade, né? Capacidade de poupar com disciplina, com personalidade, de manter até mesmo a autenticidade que você colocou e não querer ostentar um padrão que você não possa ter naquele momento, pensando no futuro, numa independência, né? Então, esse é um dos elementos do sucesso financeiro, essa capacidade, esse hábito, principalmente o hábito de poupar, porque independente do ganho, a gente tem que fazer um esforço aí para poupar o que ele falou, algo em torno de 8, 10% da sua renda, para poder ter uma reserva e poder fazer as coisas no futuro ou até mesmo contar com imprevistos, né? Então, essa inteligência financeira fecha a nossa conversa, né? De forma muito brilhante, e é um dos pontos importantes, porque se eu tenho um bom resultado profissional que me leva a um bom ganho e eu não tenho a capacidade de administrar isso e gasto tudo, ou às vezes até mais um pouco, a gente vê, né, pessoas que têm verdadeiras fortunas e passando por momentos difíceis, né,
como a história pública do Emerson Fittipaldi, que veio recentemente à O tona, Garrincha. né? O Garrincha, que morreu pobre, entre tantos outros que a gente poderia ficar aqui citando. Então, realmente o que faltou para esses profissionais que foram excepcionais, né? Que foram geniais acima da média, que reúne todas essas características, faltou a capacidade de gerenciar a carreira, principalmente no aspecto financeiro. Exatamente. Com tudo que a gente ouviu do Guerrinha nessa entrevista, a gente consegue entender o porquê, né, de tanto sucesso na carreira, seja como jogador e agora como técnico, e mais do que isso, manter esse sucesso, ter equilíbrio ao longo de todos esses anos, né? Tudo isso que a gente acabou de ouvir justifica e explica o porquê de todos esses resultados. Bom, então quero encerrar o nosso bate-papo agradecendo muito, foi uma verdadeira aula, uma verdadeira e uma grande inspiração para mim e para todos que vão assistir essa entrevista, e quero deixar aí a palavra para você passar aí para a gente uma mensagem final, né, para fechar tudo isso aí que a gente acabou de ouvir, que foi uma explanação, uma conversa, uma apresentação muito brilhante. Eu diria que foi uma troca bem simples, bem sincera, né? Uma coisa que fluiu naturalmente, foi muito gostoso essa nossa conversa. E gostaria de deixar aqui que para a gente construir uma carreira, né, de sucesso, construir profissionalmente e até pessoalmente, leva muito tempo. É muito trabalho, é muita dedicação, é dia após dia, horas após horas de dificuldade, de superação. Mas para você destruir é rápido, em pouco tempo você pode perder. Por isso que a tomada de decisão a cada momento é importantíssima. Guerrinha, obrigado mais uma vez, sucesso sempre Obrigado. aí nessa carreira vitoriosa. Tamo junto.